Olá vocês, vamos iniciar então essa aula sobre a determinação da massa molar do magnésio, tá? Nesse experimento que vai ser demonstrativo, nós gravamos no laboratório de química da UDESC, tá? Eu vou então, primeiramente, mostrar aqui o sumário dessa nossa aula, que é o seguinte: primeiro nós vamos ver o, o experimento da determinação da massa molar do magnésio. Na sequência, após o experimento, já vou mostrar direto o experimento, né? Então, depois eu vou mostrar a apresentação dos cálculos detalhados e em seguida, os cálculos eles serão baseados na lei dos gases ideais, em misturas gasosas e no princípio da hidrostática. Bom, e para essa aula, para transcorrer tudo mais efetivamente, né, para ser mais eficaz o aprendizado de vocês, vocês vão precisar ter em mãos então a calculadora, a borracha, lápis, caneta, enfim, o caderno de vocês, conforme vocês queiram. Então já vou mostrar diretamente o experimento e na sequência eu já vou para a parte da dedução, né, dos cálculos da massa molar do magnésio, detalhadamente, tá? Vou mostrar o passo a passo para vocês. Esses aí são os materiais que a gente vai precisar para o experimento, né? O primeiro passo é, então, pesar a massa de magnésio, né? Então, como nós tivemos que repetir esse experimento, vocês vão perceber que lá nos cálculos, quando eu for apresentar os cálculos, a massa vai ser diferente dessa que vocês vão ver aqui, né? Aqui está 0,04. Lá a gente vai usar a massa da segunda vez que a gente fez o experimento, né? Acabou que a gente não gravou de novo essa parte. O que a gente vai fazer então? Primeiro a gente vai grampear ali o, o magnésio na gaze, tá? E vamos colocar ali naquele becker. E vamos encher ele de água e depois vamos encher a proveta de água e emborcar ela de maneira que não tenha nenhuma bolha, tá? Não pode ter nenhuma bolha. Então nós enchemos o máximo que a gente pôde, né? E aí tem que ter a manha de fazer isso, né? Então a gente teve que tentar mais de uma vez, né, para até conseguir. Isso é normal. Às vezes acontece de você conseguir de primeira, mas nem sempre, né? Então tem todo um macete aí para fazer. Então nessa primeira vez aí que a gente gravou, vocês vão ver, tem umas bolhas ali formadas, né? Então a gente teve que repetir, repetimos novamente e aí dessa vez deu certo. Tá? Então nós fizemos duas vezes aí a tentativa de não ter nenhum tipo de bolha já formada ali na nossa proveta, né? Aí nós apoiamos ali, fizemos todo o aparato ali, né? Como vocês vão ver lá no próprio roteiro. E em seguida nós adicionamos o ácido sulfúrico, tá? Por que é importante que seja ácido sulfúrico, né? Qual que é a importância de ter sido o ácido sulfúrico? Vocês vão perceber que o ácido sulfúrico, quando você joga ele na água, ele é mais denso, portanto ele vai para baixo ali, né? Porque se não for assim, é mais difícil dele se dispersar ali e chegar até o magnésio, né? Que vai estar lá embaixo. Então nós temos que ficar ali o tempo inteiro mexendo, né? O sistema para tentar diluir. Ó. Agora dá para perceber melhor no vídeo a, o líquido, né? O ácido sulfúrico ali indo para baixo, né? Como ele é mais denso. Aí nós temos que medir a temperatura, né? A água ali dá uma leve aquecida, né? Por causa da diluição ali do ácido sulfúrico, mas logo ela estabiliza, então a gente tem que ficar um tempo ali monitorando até equilibrar a temperatura. E aí nós medimos ali a temperatura de 24,6 graus Celsius, né? Que dá 297,75. Vocês vão ver que depois que a gente consegue homogeneizar ali a solução, né, para para que ela se torne, né, inteiramente ácida, né, não fique só concentrado num ponto ali o ácido sulfúrico, né, então o ácido sulfúrico então vai reagir, vocês vão ver a reação, eu vou mostrar a reação na sequência para vocês.
a reação que acontece. Ali eu estou dando uma ajustadinha para ficar melhor de visualizar a escala e a formação de bolhas também, né? Vocês vão ver logo logo a formação de bolhas, já dá para ver ali de outro ângulo a formação de bolhas, né? Isso aí demorou bastante tempo, tá? Acho que mais ou menos uns 40 minutos. Só que eu não vou botar essa parte toda, né? Vou deixar só no vídeo mesmo, deixei só uma parte. Eu estou deixando alguns minutos aqui da gravação só para vocês perceberem o que a gente tem que estar fazendo de tempos em tempos, né, para dar uma ajudada ali, né, porque não dá para simplesmente deixar, senão demora muito tempo na reação, né, já que vocês não tiveram a possibilidade de ir para o laboratório, né, então por isso que eu estou deixando um pouco mais de tempo para vocês visualizarem o que as artimanhas da parte experimental, né. Que às vezes no próprio roteiro essas artimanhas não estão contempladas, né? Então a gente que tem que orientar os nossos alunos, né? Ó, como a gente já fez esses experimentos, então a gente sabe que tem que fazer assim, né? E aí logo na sequência o que nós temos que fazer, eu cortei uma boa parte dessa formação de bolhas, né? E aí o que vai acontecer é a gente vai medir ali a altura da coluna de água, né? Desde a superfície do líquido, né? Então veja ali a quantidade, né? Então essa não é essa é uma das vezes que a gente fez, né? Então só para demonstrar como é que a gente fez mesmo, né? Bom, então nós vamos aqui iniciar agora, né, depois de ter visto o experimento, então vamos iniciar a parte da dedução. Então o que que nós vimos inicialmente? Nós vimos que ah, nós emborcamos ali uma proveta, né, em um funil, onde o bico do funil estava quebrado, né, onde já tinha água e o magnésio que estava numa gase ali dentro e adicionamos na sequência o ácido. A reação que acontece é essa reação que está mostrada aqui na lateral, né? Então, nós temos aqui as semi-reações, tá? Onde nós temos o magnésio sendo oxidado a magnésio 2+, ele perde 2 elétrons, né? Então, 1 mol de magnésio vai formar magnésio 2+, né? Ele vai fornecer 2 elétrons, e aí 2 mols de H+, vão receber esses 2 elétrons para gerar, então, o, o gás hidrogênio, tá? Que vai ser gerado ali, como vocês podem ver aqui, né, nessa minha animação aqui, as bolhas sendo formadas, tá? E aí nós temos aqui a equação global dessa reação, gerando então o gás hidrogênio, tá? E aí o que é que nós vamos fazer? Então, depois que o experimento aconteceu, tá? Então, o que é que nós vamos ter é o seguinte, nós vamos ter no final isso daqui, né? Nós vamos ter ali o,
a nossa proveta, né? Onde na parte superior nós teremos ali um gás que vai ter um pouco de vapor d'água e o vapor de gás hidrogênio que foi produzido. Temos ali a altura da coluna d'água, né? Que está ali na proveta. E nós temos então a pressão atmosférica que nós medimos, né? Nós obtivemos essa informação essa informação tanto da temperatura quanto do. Então eu vou anotando algumas informações. Primeiro eu vou anotar as informações que foram coletadas durante esse experimento, né? Então ali nós tivemos que repetir o experimento, né? Então no vídeo aparece ali o vídeo, a parte que a gente gravou, tá aparecendo ali 0,04 gramas, mas na realidade foram 0,05 no experimento que nós fizemos, e nós tivemos ali de volume, o volume que nós medimos aqui na proveta foi de 51 mililitros, e a altura da coluna medida com uma régua, então, foi de 11 centímetros. E as demais informações que nós vamos precisar, eu vou colocar aqui do lado, né? Vou colocar aqui na lateral essas informações que nós vamos precisar, como a temperatura em que nós fizemos o experimento, tá? A temperatura que nós fizemos o experimento foi, então, 24,6 graus Celsius, que, né, convertendo para Kelvin, né, 297,75 Kelvin. A pressão atmosférica, então, 768, né, já é convertida para milímetros de Hg para facilitar nosso cálculo. A pressão de vapor a esta temperatura, a temperatura de 24,6 graus Celsius, a temperatura de vapor da água, 23,8 milímetros de Hg. A pressão de gás hidrogênio, a pressão parcial ali do gás hidrogênio no volume de gás que foi produzido na reação, a gente não sabe, é o que nós vamos precisar saber. A pressão da coluna, a gente já tem ali, né? Então a gente vai calcular da seguinte forma, né? O que a gente vai calcular? Bom, primeiro, considerando esse meu desenho aqui, esse meu esquema, o que a gente vai observar? É uma situação de equilíbrio, tá certo? Então, nós podemos observar que essa coluna de água ela não está oscilando, ela está equilibrada. Para ela estar equilibrada, as pressões ali estão equilibradas, né? Então, as pressões estão equilibradas, e nós temos, então, o seguinte, que... deixa eu escrever aqui, né? Então, nós temos o seguinte... A pressão atmosférica, né, que nós medimos nesse dia aqui, então, que é 768, tá certo? A pressão de vapor da água, que é 23,8 milímetros de Hg. A pressão parcial do hidrogênio, então, é o que a gente quer saber, a gente não sabe. E a pressão da coluna de água, então, é dada pela fórmula, né? Por essa relação aqui, né? Que é de ρ, que é a densidade da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura da coluna d'água, tá certo? Então, nós temos o seguinte, temos que a densidade está aqui, certo? 998,2 kg por metro cúbico a essa temperatura. Temos aqui a aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. E o R, que a gente vai precisar depois, enfim, eu vou falar adiante. Bom, então eu vou calcular aqui do lado o P, né? Deixa eu colocar aqui. Vou calcular, então, aqui do lado a pressão, né, da coluna d'água. Então, vou colocar aqui, vou escrever de azul para ficar uma cor diferente, né? Então, vamos lá. Então, a pressão da coluna d'água, que é dada pelo ρ vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Isso é igual, então, a 998 quilograma vezes metro a menos 3, vezes a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros vezes segundo a menos 2,
vezes, eu vou arrastar um pouquinho aqui para o lado, para caber ali a altura da coluna, que é de 11 centímetros. 11 centímetros eu já vou substituir centi, a gente multiplica por 10 na menos 2, certo? Metros. Então, centi é 10 na menos 2, tá? Isso aqui vai dar igual a... né, se vocês calcularem aí, vai dar 1076, vocês usarem a calculadora de vocês aí, 0,06. Já estou arredondando aqui, né? Então, qual que é, então, aqui Vamos cortar algumas coisas aqui, né? Então, nós temos aqui o seguinte, metro elevado a menos 3. Então, eu corto aqui, ó, os 2 metros. O que que nós vamos ficar? Quilograma, metro na menos 1, segundo na menos 2. Então, quilograma vezes metro na menos 1, vezes segundo na menos 2. Isso aqui é Pascal, tá? A definição de Pascal é força por área, tá? Então, Pascal. Tá? Então, se a gente fizer aqui a análise dimensional, eu vou dar uma arrastadinha aqui, ó, só para ter mais espaço, depois eu volto ali para ficar mais fácil para a gente. Vamos fazer só uma análise dimensional rapidinho aqui, ó. Então, só para vocês verem, eu tenho que 1 Pascal, se Pascal é a força por área, então eu tenho que 1 Pascal é igual a 1 Newton vezes metro na menos 2, certo? Então, força por área. Eu também sei que a força é igual a distância vezes a aceleração. Então, desculpa, a massa vezes a aceleração. Então, a força é igual a massa vezes a aceleração. Vou colocar aqui, ó, 1 Pascal é igual a 1 massa vezes aceleração. Eu sei que quilograma vezes metro vezes segundo na menos 2. Então, isso aqui é massa vezes aceleração vezes metro na menos 2. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse metro aqui e 1 metro aqui. E aí, o que eu vou ter de análise dimensional? Que 1 Pascal é igual a 1 quilograma vezes metro menos 1 vezes segundo na menos 2. É muito importante que vocês saibam fazer essa análise dimensional, tá? Então, olha ali a unidade aqui embaixo de Pascal e a unidade ali em cima da minha pressão. Bom, só que eu vou utilizar a pressão sempre porque eu vou precisar depois para o meu R, eu vou precisar que isso esteja em milímetros de mercúrio, tá certo? Então, eu vou colocar ali que a minha pressão, eu vou converter, e aí eu sei o seguinte, que, deixa eu colocar de verde agora, que 1 milímetro de mercúrio é igual a 133,322 Pascal, tá certo? Então, eu vou converter ali que a minha pressão da coluna d'água, né, vai ser igual, então, a 8,07, né, fazendo a conversão, milímetros de mercúrio. Beleza? Então, já encontrei ali mais uma informação, 8,7. Então, está aqui o meu 8,7. Agora, o que eu vou fazer? Como que eu quero a pressão do H2, né? Então, vou colocar ele ali. Que é a minha pressão. Eu vou isolar, né? Eu vou isolar isso aqui, né? Então, vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, ó, a pressão de hidrogênio vai ser igual à minha pressão atmosférica menos a pressão de vapor de água, vapor de água, menos a pressão da coluna d'água. Bom, pressão de H2
é igual à pressão atmosférica, que é 768, menos 23,8, menos 8,07. 8,07. Isso aqui vai dar igual, então, a 736,13, o quê? Milímetros de mercúrio. Tá certo? Então tá. Agora eu preciso saber quantos mol de nitrogênio, de gás hidrogênio que eu formei ali, tá? Vamos lá. Para saber quantos mol eu tenho ali, então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a relação dos gases ideais. Vou utilizar aqui, ó, colocar de outra cor, que PV é igual a NRT, certo? Então, eu acabei de calcular esse valor de P, tá? Que é o P do hidrogênio. O volume formado ali é de 51 mililitros. O N é o que eu quero saber. O R é constante e a temperatura eu medir, tá? Só que é o seguinte, esse N aqui, ó, eu já vou rearranjar ele da seguinte forma, ó. Eu sei que, eu já percebi ali, né, lá no... eu mostrei para vocês que o número de mol de hidrogênio é igual ao número de mol, ao número de mol de magnésio, porque a reação é 1 para 1. O número de mol de magnésio é igual à massa de magnésio dividido pela massa molar. E o objetivo desse experimento é justamente encontrar a massa molar. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou rearranjar aqui a minha equação. Vou reescrevê-la, tá? Já rearranjada, assim, ó. Então, eu quero a pressão de H2, eu tenho a pressão de H2, volume de H2 coletado ali na minha proveta. O N, o valor de N ali, eu vou substituir por a massa de magnésio dividido pela massa molar de magnésio, vezes RT. Tá certo? Então, são as duas constantes. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, vou jogar para o lado de cá, multiplicando, e isso aqui, ó, vai para baixo, dividindo, tá? E vai ficar assim agora a minha equação. Deixa eu puxar mais um pouquinho para baixo aqui, ó. Estão acompanhando, né? Qualquer coisa vocês vão pausando aí, vão voltando o vídeo para entender. Então, eu tenho aqui a massa molar, que é o que eu quero, de magnésio, é igual, então, a massa de magnésio que eu pesei, vezes R, vezes T, dividido por pH2, vezes VH2, certo? Vamos lá, continuando aqui. Daí, eu vou fazer o seguinte, eu vou colar essas informações aqui, ó. Vou deixar essa minha expressão, que é com ela que eu vou desenvolver agora, tá? Eu vou fazer assim, vou colar ela aqui do lado, porque eu vou coletando as informações aqui conforme eu for precisando, tá? Então, milímetro de... Desculpa, aqui, mano, é milímetro. A massa molar de magnésio, que é o objetivo desse experimento, vai ser igual à massa que eu coletei ali, que eu medi de magnésio, foi 0,05 gramas vezes o meu R. O meu R tá ali, ó. Tá aqui embaixo, né? 62 vezes, vírgula, 36 milímetros de mercúrio
vezes litro, vezes mol, vezes K. Mol e K na menos 1, tá? Precisa de mais espaço aqui. O R está ali. Agora, o T, a temperatura é 297,75 Kelvin. Pronto. Agora aqui embaixo eu vou colocar a pressão que eu calculei ali, que é 736. Lembra lá em cima esse pH2 ali? Então é 736,13 milímetros de Hg de mercúrio, vezes 51, que é o volume, né? 51 ml, 51 mililitros. Então, 51, eu já vou substituir aqui, ó, 10 na menos 3 litros. Porque 10 na menos 3 é o prefixo mili, tá certo? Então, eu vou colocar aqui agora que a minha massa molar de magnésio, né? Calculando isso daqui, deixa eu cortar aqui as unidades, né? Então, cortei aqui, ó, milímetros de mercúrio com milímetros de mercúrio. Eu cortei Kelvin com Kelvin, cortei litro com litro. Ah, só lembrando um detalhe. Deixa eu ver. Ah, isso mesmo, tá certo. Eu achei que eu tinha colocado alguma coisa errada ali, mas tá certo. Bom, chegando ali no final do cálculo, eu cheguei no valor de 24,73. O que eu tenho de unidade? Grama por mol, né? Grama vezes mol na menos 1, tá? Então, esse aqui é o valor final, né, do objetivo do meu experimento. Agora eu deixo para vocês conferirem para ver se nós conseguimos alcançar essa massa. Deem uma conferida ali na tabela periódica para saber se esse valor confere, tá bom? É isso então, galera. Um abraço para vocês e até a próxima aula.